Boa noite, meus irmãos, que o nosso Mestre Jesus nos envolva com as suas bênçãos de amor, de paz e de harmonia. E nós hoje, vamos conversar sobre o capítulo 13, do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 19 e 20, como o doutor Fernando já leu aí sobre, o item 19, e o capítulo 13, ele nos fala que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E aí a gente vem, também para o item 19, benefícios pagos com ingratidão, e para o item 20, beneficência exclusiva. Então, o capítulo 13, desde o início, ele vem nos mostrando algo sobre a caridade, Ele vem nos convidando a conhecer a fundo a caridade real, a caridade que nos foi ensinada e exemplificada pelo Cristo. Quando a gente vem no nosso dicionário e olha o que é ingratidão, O que é ingratidão? É o que não reconhece os benefícios recebidos. Bom, isso nós sabemos, E gratidão é o reconhecimento. Isso de acordo com o nosso dicionário, aqui na Terra. Mas como eu falo, esse capítulo nos convida a conhecer a fundo a caridade, porque ele vem lá desde o início, falando sobre piedade, falando sobre o óbolo da viúva, que nós sabemos, que é também uma passagem tão linda. Ele nos fala, a diferença da caridade moral para a caridade material. E agora, encerrando esse capítulo 13, nós temos os itens 19 e 20 falando sobre ingratidão e sobre beneficência exclusiva. Então, vamos falar um pouquinho, começando aqui, sobre a ingratidão. Desde o início, quando nós somos ali crianças e começamos, na nossa infância, nós somos ensinados e também ensinamos nossos filhos, nós que somos mães e pais, em algum momento, sem perceber, a troca. Quem é que nunca falou, Se você for bem o ano inteiro na escola, Papai Noel vai trazer um presentinho para você. Se você tirar uma boa nota, enfim, sabendo mesmo que não é certo, nós ainda, escorregamos muitas vezes. Quem nunca escorregou, que atire a primeira pedra. Então, desde criança, nós somos o quê? Ensinados a ter algum reconhecimento por algo bom que nós fazemos. E isso vai vindo para a nossa vida de adulto, de adolescente, de adulto. E quando chegamos, e talvez nem esperamos, nem se espera chegar na vida adulta para que a gente conheça a ingratidão, A ingratidão que nós estamos aqui hoje para discutir um pouquinho, para conversar um pouquinho sobre ela, para entender um pouquinho mais, através desse capítulo, entender a caridade, a verdadeira caridade. Então, quando nós falamos de ingratidão, Joana de Ângeles nos fala, e eu vou colocar aqui o óculos para ler aqui, Na obra Psicologia da Gratidão, ela nos fala sobre que a gratidão não é a retribuição pelo bem e nem reconhecimento por favores recebidos. Ou seja, tudo que nós, muitas vezes aprendemos aí desde criança, essa troca, uma troca de interesses, Joana de Ângeles já nos fala que não é nada disso. Ela diz ainda que devolver algo àquele que nos ajuda é até saudável. Porém, ainda assim, é uma convenção do mundo material. Os caminhos da caridade estão bem distantes dessas convenções e interesses que nós conhecemos bem. Então, Joana de Ângeles vem nos explicando que a gratidão, ela não tem nada a ver com isso que a gente muitas vezes entende de ser uma troca, de algo bom que você faz e é reconhecido. E por que a gente ainda, meus irmãos, e por que a gente ainda faz isso e sente isso? E tem esses sentimentos, eu fiz tanto por fulano e fulano não reconheceu.
E aí o nosso coração vai endurecendo. E a partir desse momento, muitas vezes, né, se nós já não falamos isso, já ouvimos alguém falar: eu não faço mais nada por ninguém, porque ninguém agradece, porque ninguém reconhece. E aí vem o grande equívoco da nossa vida. Porque gratidão não é você estar grato por alguém, alguma coisa que alguém te faz de bom somente. A gratidão é você entender que cada momento da sua vida, que seja bom ou ruim, tem algum ensinamento. Agradecer pelas coisas boas é fácil. Agradecer pelo que você gosta é muito fácil. Mas agradecer pelas coisas não tão boas, pelas dores, pelas doenças, é muito difícil. Só que está aí a verdadeira gratidão, porque se nós confiamos e nós sabemos, né, que Deus não faz nada para nos prejudicar, está aí a verdadeira gratidão, a verdadeira fé. E também, muitas vezes, quando nós enxergamos a ingratidão dos nossos irmãos, uma vez, uma pessoa muito sábia me disse que só enxergamos o que conhecemos, né? Então já começa por aí. Se nós conhecemos a ingratidão, deixo aí para reflexão de todos nós, né? E aí, nesse caso, quantas vezes, né, nós fazemos o bem e ficamos tristes, chateados porque alguém não nos reconheceu? Aí a gente vem e fala de Jesus. Nós que muitas vezes, né, enchemos a boca para falar dos ensinamentos, dos exemplos de Jesus, que somos cristãos. E aí a gente pensa, como Jesus reagiria numa situação como essa? Como Jesus faria, né? Qual era a atitude que ele tomaria? E aí a gente vem pensando em tantas coisas nas nossas vidas, né, que nós estamos inclusive passando nesse momento. Esse é um momento difícil às vezes, né, de demonstrarmos a nossa gratidão. Estamos todos com incertezas, né, muitas pessoas doentes, muitas coisas acontecendo que nós não esperávamos, e muitas vezes, né, vem aí a nossa ingratidão, porque nós temos, né, a certeza que esse momento é um momento de transformação, de mudança para melhor, mas está mexendo com as nossas vidas, está mexendo com o nosso dia a dia. E como nós estamos reagindo a isso? Com gratidão ou não? Então, muitas vezes, quando nós enxergamos a ingratidão do nosso irmão, nós esquecemos de avaliar os nossos atos. Nós esquecemos de avaliar o que nós também fazemos no nosso dia a dia e o que será que os nossos irmãos estão sentindo, né, em relação a nós. E quando vem aqui, já no iniciozinho da nossa leitura do Evangelho, já é claro. O que pensar das pessoas que, tendo os benefícios que fizeram pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com receio de encontrar ingratos? Aí eles respondem: nessas pessoas existe mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem só para receber provas de reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. E o único benefício que agrada a Deus é o que é feito desinteressadamente. Nelas também existe o orgulho, porque se comprazem na humildade de quem recebeu o benefício, que deve demonstrar o seu reconhecimento aos seus pés. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que fez, não a receberá no céu. Mas Deus terá interesse por aquele que não a procura sobre a terra. Então, quando a gente, né, já inicia o nosso item 19 aqui, nós já estamos entendendo que ingratidão
é algo que pode ser até positivo para nós. É algo que pode ser bom para nós, mas nós não ainda conseguimos enxergar além, né? Enxergar o futuro, enxergar que o nosso irmão, que hoje, por algum motivo, não entendeu, né? Eu quero pensar que não entendeu o que foi feito a ele, que ele terá ainda muito tempo pela frente, que ele está equivocado e que o remorso, com certeza, será o maior algoz dele, que nós não precisamos apontar, que nós não precisamos nos magoar, nos ofender, né? Então, é claro aqui quando fala benefícios pagos com a ingratidão, nós não precisamos, né, de reconhecimento para fazer o bem. A gente precisa fazer o bem por fazer o bem. E não por esperar algo em troca dos nossos irmãos. O que muitos de nós, né, a maioria, faz todos os dias. Muitas vezes, né, no nosso trabalho, a gente está ali, ajudei o fulano, e o fulano agora, ó, nem aí, nem reconhece a minha ajuda. Mas por quê? Eu ajudei por interesse? Eu ajudei porque eu queria um reconhecimento? Ou eu ajudei porque eu queria fazer o bem ao meu irmão? Fica aí a nossa reflexão em quais são os motivos que estão nos levando a ajudar o nosso próximo. Quais são os motivos, né, que estão fazendo com que a gente não pratique a caridade, a verdadeira caridade. Porque durante todo esse capítulo, quando ele fala, começando que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, ele já está falando para a gente, olha só, a minha mão direita e a minha mão esquerda estão muito próximas. Então, quando eu faço algo com a minha mão direita, se nem a minha mão esquerda pode saber, imagine os outros que estão à minha volta. Eu entendo assim, né? Porque se ela está tão perto, se elas estão tão próximas umas das outras, imagina as pessoas que estão ao meu redor. E quantas vezes, né, nós vemos irmãos fazendo algo e falando, né? Quem é que nunca fez isso, né? E falando e querendo realmente, né, escutar um reconhecimento por aquilo que foi feito. Então, meus irmãos, nós precisamos realmente, como Joana de Ângeles, né, nos falou tão bem aqui na obra Psicologia da Gratidão, nós precisamos entender, né, para começar aí a dar alguns passos, que a gratidão não é a retribuição pelo bem. A gratidão é você realmente entender que tudo que acontece é para o nosso bem. Tudo que acontece na nossa vida é para a nossa evolução. Que as nossas dores, que os nossos sofrimentos, eles chegam para que a gente possa aprender algo. E a gente não pode mais, né, sair dessas situações sem aprender algo. Nós não podemos mais deixar essas situações passar em branco. Nós precisamos entendê-las, né, analisá-las e agradecer. Agradecer por tudo que nos acontece, né, independentemente de sendo bom ou ruim. Quando a gente vem aqui no item 20, que fala sobre a beneficência exclusiva, né? Aí eu fiquei, né, analisando beneficência exclusiva. E já logo no início, ele explica para a gente. Pode-se aceitar a beneficência quando ela é exclusiva entre as pessoas que têm a mesma opinião, a mesma crença ou o mesmo partido? Fácil, né? A pessoa tem a mesma opinião que eu, a mesma crença, o mesmo partido, não vou ter problema. Então, para essa pessoa, eu vou fazer o bem. E não é assim, né, que nós temos que pensar. Muito pelo contrário. Nós precisamos fazer o bem a todos. Nós precisamos entender que o amor ao próximo não é só o próximo que faz o que você gosta, que concorda com o que você pensa. O amor ao próximo é muito mais, né, forte e vivo quando você faz o bem
alguém que às vezes está ali, né? No dia a dia, te cutucando, fazendo com que você tenha sentimentos, às vezes, né, que não quer ter, mas mesmo assim, você fica firme, né? Em tudo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. E você segue em frente, amando esse irmão, honrando esse irmão e sendo caridoso com esse irmão. E aqui no Livro dos Espíritos, né, falando aí de ingratidão e de gratidão, na questão 937. Decepção, ingratidão, afeições destruídas. As decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços da amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amargura? E os espíritos respondem: sim, mas vos ensinamos a lastimar ou a ter compaixão, a ter pena, né? A lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. Pensai naqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais do que vós e que foram pagos pela ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, em sua vida, foi zombado e desprezado e tratado de velhaco e impostor. E não vos espanteis que assim seja em relação a vós. Então, muitas vezes, nós passamos situações que não chegam nem perto, né, das situações que Jesus passou, e logo já estamos ali apontando, ficando magoados, né, ofendidos. Eu não esqueço, a primeira vez que eu escutei isso, eu nunca mais esqueci. Não existe ofensa quando não existe ofendido, né? Quando não tem uma pessoa ofendida, não existe ofensa. Só que a maioria das vezes nós nos sentimos ofendidos, nós não conseguimos entender isso. E aí, seguindo aqui no Evangelho, ele fala: a ingratidão, olha que prova do que nós estamos falando. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Ser-vos-á levada em conta, e aqueles que vos desconheceram serão punidos por isso, tanto mais quanto houver sido a sua ingratidão. Então, meus irmãos, nós precisamos analisar, né? O Evangelho vem nos falando, o Livro dos Espíritos vem nos respondendo, né? Aí as perguntas, né? Tão sabiamente feitas, e a gente precisa vivenciar, praticar isso no nosso dia a dia e na nossa vida cotidiana, porque senão nós não estamos entendendo, né? O que é ser um cristão. Muitas vezes, quando nós estamos aí magoados ou ofendidos, além de estarmos nos sentindo assim, nós ainda passamos isso para frente. Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Então, nós precisamos usar do silêncio também, né? Avaliação de nós mesmos. Se eu estou enxergando a ingratidão no meu irmão hoje, é porque eu conheço esse sentimento. É porque eu talvez tenha sido também, em algum momento, com algum amigo, com algum parente, ingrato. Mas na hora nós só enxergamos os nossos sentimentos. E aí endurecemos o nosso coração, deixamos de fazer algo que é para a nossa evolução, que é para o nosso progresso espiritual, só porque estamos, né, alimentando os sentimentos humanos, os sentimentos, né, desse mundo material, que muitas vezes, né, principalmente aí, né, os profissionais, enfim, que são alimentados numa concorrência, num reconhecimento sem fim, e nem sempre, né, tudo que nós fazemos, na maioria das vezes, né, não precisa ser reconhecido. Nós precisamos fazer porque queremos, porque sentimos amor pelo nosso próximo, porque realmente, né, entendemos o que nosso Mestre Jesus veio aqui, o que Jesus veio nos exemplificar.
há mais de 2000 séculos. Então, falando de Jesus, do nosso mestre, da pessoa que, né, do ser que veio aqui nos ensinar por amor a nós, nós vamos lembrar da passagem de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Foram 3 vezes. E Jesus já sabia disso. E disse isso para ele. E Pedro, do tempo inteiro, né? Nós vemos em várias passagens do Evangelho, Pedro, o tempo inteiro, ele se fazia presente e se fazia como se fosse, né, ali um amigo íntimo, né, de Jesus. E eu acredito que ele era, no sentimento, realmente muito fiel a Jesus. Só que no momento de fraqueza, ele negou Jesus. E Jesus nos ensina, com essa passagem, algo muito importante. Muito importante. O homem é mais frágil do que perverso. Quando Jesus nos fala isso, nós precisamos entender que tudo isso que nós passamos, que tudo isso que nós vivenciamos no nosso dia a dia é fragilidade. Então, muitas vezes, quando nós acusamos e apontamos o nosso irmão que está à nossa frente de ingrato, nós precisamos entender que ele é frágil. E aqui no Evangelho, também, nós temos aqui, né, essa passagem. Marquei aqui. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo antecipadamente que aqueles a quem se faz o bem não agradecerão. Sabei que, se aquele a quem prestastes um benefício esquecer o bem que recebeu, Deus o levará mais em conta do que se tivessem sido recompensados pelo reconhecimento do vosso beneficiado. Deus permite que, por vezes, sejais pagos com ingratidão para provar vossa perseverança em fazer o bem. Então, cada linha que a gente vai lendo aqui do nosso estudo de hoje, a gente vai percebendo, né, esse sentimento de ingratidão que ele não tem que existir. Que nós precisamos, né, eu digo sempre que é um treinamento, né, a gente vai treinando. E por isso nós vamos estudando, nós vamos lendo, né, as obras, para que nós possamos realmente entender tudo o que acontece no nosso dia a dia, e não somente, né, como tão sabiamente Dr. Fernando disse no início, que nós possamos praticar tudo que nós lemos, o que nós ouvimos, o que nós aprendemos. Porque tudo que nós, né, realmente aprendemos com Jesus foi contrário à ingratidão. Mas nós não praticamos ainda. Nós ainda temos o nosso orgulho. Nós ainda somos, né, egoístas. E pensamos somente naquilo que vai nos favorecer. Claro que nós, né, espíritas, já estamos aí, né? Claro, eu até falo, nós não fazemos isso, né? Só que realmente, meus irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos fazer mesmo. O dia que nós conseguirmos fazer o bem, simplesmente por fazer, nós teremos entendido como Jesus, né, foi tão, mas tão generoso, teve tanta compaixão por Pedro. Será que nós estamos tendo com os nossos irmãos que não fazem e que não estão como ali, né, na beneficência exclusiva, como que não pensam como nós, que não agem como nós, que não têm a mesma religião, que não têm o mesmo partido? Será que nós estamos tendo compaixão e amando, né, e entendendo que somos todos frágeis? Muitas vezes não. Né? Muitas vezes nós passamos por cima de todos esses ensinamentos, né, para que o nosso ego prevaleça. Isso
é alimentar o nosso ego. Então, vamos pensar muito, vamos refletir muito sobre isso. Será que eu estou alimentando o meu ego? Ou eu estou alimentando e praticando os ensinamentos que eu tenho? Né? Nós estamos aqui no meio de um isolamento social e com essa possibilidade maravilhosa de estarmos juntos, conversando sobre isso, conversando, né, aprendendo juntos sobre a ingratidão, sobre, né, os ensinamentos de Jesus, sobre tantas coisas boas, sobre caridade, compaixão. Então, nós temos que ser gratos por esse momento, né, por esse momento que nós podemos estar aqui juntos, porque nós temos uma ferramenta que nos possibilita isso. Será que em algum momento nós já agradecemos isso? Ou não? Nós paramos, às vezes, até para reclamar porque o sinal não está bom, porque o áudio não está bom. Inclusive, eu acho que, né, eu nem perguntei aqui se o áudio está bom, já comecei a falar e fui falando, né? Mas, será que realmente, né, vamos analisar esse momento que nós estamos vivendo agora, nesse minuto? Será que a internet que cai, será que o áudio que não sai direito é mais importante do que o que está acontecendo no todo? Nós temos a possibilidade hoje, que se a gente pensar, se isso tudo acontecesse, vamos lá, vamos pensar aqui, há 15 anos, estou indo longe, eu acho que há 10 anos, nós não teríamos essa possibilidade. Né? Então, assim, isso é motivo de gratidão. Esse momento que nós estamos vivendo aqui é um momento de gratidão. E nós precisamos prestar atenção nos minutos, nos segundos que nós vivemos. Nós estamos há 2 meses em casa, né, para aprendermos alguma coisa. E se não aprendermos, se sairmos desse momento, dessa situação que não é exclusiva nossa, que é mundial, sem aprendermos algo, e ainda tendo a oportunidade, mesmo que não seja, né, presencialmente, mas estarmos juntos aqui estudando o Evangelho, o Livro dos Espíritos e tantas obras, né, Leon Denis, que nos fazem, né, aprender a cada dia um pouco mais o que é a nossa evolução e o nosso progresso espiritual. E aí eu venho aqui, eu volto ao Livro dos Espíritos, na questão 938, que dá continuidade ao que nós estamos falando, e que nos fala assim. Os Espíritos perguntam: as decepções causadas pela ingratidão não são feitas para endurecer o coração e o fechar a sensibilidade? E os Espíritos respondem: isso seria um erro, porque o homem de coração, como dizes, está sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que se o não lembrarem nesta vida, o lembrarão em outra, e que o ingrato disso terá vergonha e remorsos. Como eu disse, né? O remorso, ele será o pior algoz de todos os ingratos, né? Nós temos que pensar sempre nisso, porque todas as vezes que sentimos aquela coisa ruim no nosso coração, aquele aperto, nós precisamos vir aqui no Evangelho, no Livro dos Espíritos, e nesse momento agradecer a possibilidade de termos essas obras e entendermos tudo que foi vivido, né? Nós temos aí hoje, temos livros, temos filmes que nos contam esse momento, né, em que Kardec viveu, né, para nos deixar essa obra tão maravilhosa que é o Livro dos Espíritos. Então, nós precisamos ter gratidão e entendermos também que quando nós nos sentimos assim, a resposta está nesses livros, nessas obras, que nós não precisamos ir tão longe e que nós não podemos, né, nos deixar endurecer.
endurecer o coração, endurecer a alma, deixar que tudo isso tome conta de nós. Por isso nós temos tantas pessoas, né, em depressão, com ansiedade. Por quê? Porque essas pessoas estão precisando realmente de muitos remédios, é claro, de tratamento, porque é uma doença, mas também de estar aqui sempre à procura de algo que vai aliviar um pouquinho aquele sentimento, que vai aliviar aquela tristeza e que vai deixar, né, a certeza de que nós estamos aqui, independentemente se alguém nos faz o bem ou o mal, que nós estamos aqui para aprendermos com qualquer situação que seja. Eu disse, né, que quando a gente é criança, geralmente nós aprendemos isso, que é uma troca de interesses. E a gente, né, que nós que somos mães, pais, quem tem filho pequeno aí, né, enfim, quem já tem filho criado como eu, a gente muitas vezes, né, entende no futuro algo que nós falamos no passado, que nós fizemos no passado. E aí a gente vem logo falando, nossa, mas que ingratidão, mas que não sei o quê, mas foi isso que nós ensinamos. Nós temos que ter cuidado. Cuidado com essa fragilidade que existe dentro de nós. Cuidado na educação também das nossas crianças, para que no futuro, né, tenhamos jovens e adultos com muito mais entendimento das palavras, dos exemplos, dos ensinamentos do Cristo. Quando Jesus foi julgado, né, quando ele foi julgado, ele foi negado por Pedro, nós estávamos aí falando sobre isso. Ele não acusou, ele não apontou Pedro, ele entendeu a fragilidade, né, daquele irmão. E sabendo disso antes, olha, gente, ele sabendo antes que ia ser traído por Judas, né? Nós estamos falando, Pedro negou Jesus, mas vamos então à frente. Mesmo assim, ele amou aquele irmão. Ele em nenhum momento, vocês, né, acusou e apontou aquele irmão de ingratidão. Muito pelo contrário. Ele disse, Senhor, perdoa, ele não sabe o que faz. E é assim que nós precisamos, né, viver a nossa vida. Tentar, pelo menos, né, treinar a cada dia, né, a cada pessoa que nos é colocada no nosso caminho para nos ensinar. Olha que maravilha. Como Deus é maravilhoso e perfeito, né? Como Ele coloca as pessoas na nossa vida. Muitas vezes, a gente fica ali, né, chateado, magoado com a pessoa. E o que a gente faz? Afasta aquela pessoa da gente, porque eu não quero passar por isso, né? Eu não quero. Eu não mereço passar por isso, porque nós nos vitimizamos, nós temos pena de nós mesmos. Ao contrário, nós devemos estar, de repente, né, como eu digo às vezes, tentando entender por que essa pessoa tem feito isso, por que eu estou passando por isso. Qual é o ensinamento que Deus quer me ensinar? O que Ele quer me ensinar? Deus quer me passar o quê com essa lição? E é aí que nós começamos a entender que ingratidão não tem nada a ver com o que nós estamos vendo no nosso dicionário e que tem tudo a ver, né, com o que Joana de Ângeles nos trouxe. Que ingratidão e gratidão, que a gratidão não tem nada a ver com reconhecimento de algo que positivo e bom que fazem para você. Gratidão é agradecer a tudo. Dar graças, dar glórias, né? Agradece tudo que passa na sua vida. Porque aí sim você está sendo grato. Ser grato ao que é bom, ao que você gosta, seria muito fácil. Então, meus irmãos, hoje, né, no nosso estudo, nós precisamos ter compaixão com os nossos irmãos e olhar para dentro de nós. Nós estamos nesse momento de isolamento
cada um na sua casa, né? Eu estou aqui na minha casa, o doutor Fernando está na casa dele, o Roberto, né, com tanta generosidade, nos ajudando, e tantas pessoas hoje, né, dentro das suas casas, podendo, né, estudar com a gente, aprender comigo, com o doutor Fernando, e principalmente, né, com os livros, com essas obras maravilhosas que nós temos nas mãos. Então, nós precisamos entender que esse momento que nós estamos passando também é importante para que nós façamos uma reforma íntima. Isso está sendo muito falado, né, sobre durante esses 2 meses aí, reforma íntima. Mas será que estamos realmente entendendo o que é a reforma íntima? O que é que realmente nós precisamos aprender com as pessoas que nós estamos convivendo hoje? Por que nos colocaram ao lado dessas pessoas, sem poder sair de casa? Por que nós estamos, né, tendo que passar porque quando estamos aí, né, vivendo na nossa vida normal, alguém nos ofende, que está do nosso lado, um parente, um amigo, nós saímos, né? Hoje nós não podemos. Nós temos que ficar dentro de casa para que possamos mostrar o nosso amor ao próximo também, para que nós possamos cuidar do nosso próximo e de nós mesmos. E aí vem esse pensamento, essa reflexão sobre o que nós precisamos aprender, porque cada um, com certeza, vai chegar, né, no seu ensinamento. Somos seres únicos e temos cada um, né, o seu momento, temos cada um a lição, né, e precisamos só entendê-la. Precisamos vivê-la e entendê-la e sermos gratos. Porque realmente, né, se passarmos esse momento de isolamento, né, em que nós temos aí muitas pessoas morrendo, né, desencarnando, para que nós possamos aprender alguma coisa e não aprendermos nada, nós realmente estaremos passando, né, por isso de uma forma ingrata. Quantas vezes, né, nós passamos por algum problema e reclamamos? Quantas vezes, né, nós também não podemos ter sido ingratos? Então, vamos refletir, né, nesse momento, como nós podemos melhorar isso. E, para mim, durante todo esse estudo, o que nós mais podemos tirar, né, resumindo tudo isso que nós lemos aqui, que nós falamos, nós precisamos seguir realmente o exemplo de Jesus. Nós precisamos realmente entender o que está escrito nas obras, né? Nós precisamos realmente fazer diferente, se ainda não estamos fazendo. E entender que nada é por acaso, que tudo tem o seu motivo. E que lá na frente, com certeza, nós iremos entender todas as situações. Então, independentemente que seja essa situação que é geral, que está acontecendo em todo mundo, mas também as situações que acontecem com cada um. No seu trabalho, na sua casa, com seus amigos. Né? Nós temos tantas, mas tantas coisas para refletir e entender nesse estudo de hoje, que eu falo para vocês, leiam e aproveitem esse hospital, aproveitem todos os remédios que tem dentro desse hospital aqui, que é o melhor de todos. Quando nós estamos tristes, angustiados, procuremos o Evangelho. Vamos lá estudar as perguntas e as respostas do Livro dos Espíritos. Vamos conversar, né, com as pessoas que podem nos abrir a mente, abrir o nosso coração, amolecer os nossos corações, né? Não deixemos que os acontecimentos do nosso dia a dia endureçam os nossos corações. Eu sei que não é fácil,
Eu sei que muitas vezes nós sentimos naquele momento, né? Sobe, enfim, os sentimentos, mas nós precisamos, mesmo que não na hora, nós precisamos depois parar e refletir sobre tudo isso. Nós precisamos parar de apontar os nossos irmãos. Nós precisamos de compreender que enquanto nós estivermos enxergando a ingratidão nos outros, é porque nós conhecemos isso. Nós conhecemos esse sentimento. E se conhecemos, precisamos deixar ele para trás. E tenho aqui, né, uma leitura que eu quero fazer com vocês, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a gratidão, né, sobre todo esse estudo que nós fizemos juntos aqui hoje, sobre a beneficência exclusiva, sobre nós estarmos sempre protegendo as pessoas, né, que pensam como nós, e excluindo, retirando das nossas vidas as pessoas que têm pensamentos contrários, né, principalmente as pessoas, né, que hoje têm outras religiões, frequentam outros templos religiosos. Nós precisamos estar sempre próximos aos nossos irmãos e passar para eles todos os ensinamentos que nós aprendemos nas nossas reuniões públicas, nos nossos cursos, né, que eu acredito, tenho quase certeza aí que os cursos estão acontecendo online também, porque eu tenho visto a movimentação, né? Então, todos os trabalhos estão acontecendo. Nada deixou de ser feito. Claro que nós precisamos nos proteger, proteger os nossos irmãos, e por isso, né, estamos aí, cada um na sua casa. Mas os ensinamentos estão sendo passados e as vibrações de todos nós juntos é a mesma. Porque todos nós estamos, né, imbuídos do mesmo objetivo. Nós precisamos hoje, né, acho que cada vez mais, mas hoje entender, né, durante esse período que nós temos vivido, e acreditar realmente na nossa vibração, que a nossa vibração, ela chega até o outro. Que a vibração de vocês, né, hoje assistindo, ela chega até mim, até o Dr. Fernando, e que a nossa chega até vocês, que nós realmente possamos entender, né, e acreditar que não precisamos, às vezes, estarmos todos juntos. Claro que o abraço é maravilhoso, né, a conversa, mas estamos aqui para aprender. E isso é possível. Então, vamos ser gratos. Então, o livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição 113, ela fala para a gente assim: agradeçamos sempre, dando sempre graças a Deus por tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 20. E aí eu vou ler só algumas partes aqui, né, para a gente ir conversando sobre elas, que a gente já está chegando, acredito eu, aí no nosso tempo final. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Olha aí o que a gente conversou durante toda essa nossa reflexão, né, em torno do capítulo 13 aqui, dos itens 19 e 20. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores. E ele diz, aqui no livro, né, que reconhecer a função renovadora do sofrimento. Aí ele vem mais à frente e fala: foste surrupiado na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho que te assegura a subsistência. E se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Mas na hora, será que nós entendemos isso quando estamos passando por esses momentos, por essas situações? Será que nós enxergamos que estamos
sendo, né, livrados aí de compromissos, estamos livres de compromissos perigosos e arrasadores? Ou nós reclamamos, nós ficamos amargos e ofendidos? E tem também aqui, mais à frente, amargaste a deserção do amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança. E se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio, que se transfiguraria talvez de futuro em pesado grilhão. Então, Deus está nos livrando a todo momento do que seria pior. Eu acredito que, né, nessas palavras, que nós temos aí a possibilidade, todos nós, de estarmos todos os dias estudando, o que nós aprendemos é que tudo que acontece é para o nosso bem. Tantas as situações que eu falei ali, e que nós já passamos com certeza em algum momento da nossa vida, mas será que nós conseguimos enxergar que era para o nosso bem? Será que nós conseguimos enxergar, né, que aquele amigo que às vezes cometeu uma ingratidão e que a gente não precisava, né, de repente, julgá-lo e apontá-lo, porque a ingratidão somos nós que estamos enxergando ainda? Porque se nós realmente amamos o nosso próximo, nós faremos o bem sem esperar nenhum reconhecimento. E o dia que nós chegarmos, né, nesse patamar de fazermos o bem sem esperar nada em troca, sem alimentarmos o nosso ego em busca de reconhecimento, aí sim, nós teremos entendido, né, o porquê o Cristo veio aqui e passou tudo que ele passou. Aí sim, nós teremos compreendido os ensinamentos de Jesus. Então, meus irmãos, essa reflexão que eu deixo hoje, né, para nós, inclusive aí, porque eu digo sempre, nós estamos aprendendo juntos. Quando eu falo, a primeira a escutar sou eu. Essa reflexão que nós ficamos hoje, nessa noite, de entendermos um pouco melhor a nós mesmos, entendermos um pouco melhor sobre reforma íntima e deixarmos um dia de enxergarmos a ingratidão no outro e sim termos o nosso coração cheio de amor. Graças a Deus.